Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma tecnologia que, de uma hora para outra, parece que está em todo lugar: a inteligência artificial. Parece que, de repente, a IA explodiu, né? Ferramentas que escrevem textos, que criam imagens, que conversam com a gente, tudo isso virou parte do nosso dia a dia. Quase como se tivesse aparecido do nada. E olha, essa sensação não é só uma impressão, não. A consultoria McKinsey, por exemplo, foi lá e cravou: 2023 foi o ano do crescimento explosivo da IA generativa. Isso só mostra a velocidade com que essa tecnologia se espalhou. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, a mesma pesquisa da McKinsey descobriu que 79% das pessoas já tiveram algum tipo de contato com IA generativa. Pensa só, é um número impressionante, é tipo quase 8 em cada 10 pessoas. E tudo isso num tempo muito, muito curto. Então, a grande questão é, será que esse sucesso todo apareceu assim, da noite para o dia? Ou será que a gente está vendo só a pontinha do iceberg de uma história muito mais longa? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Para a gente entender o hoje, a gente precisa voltar lá atrás, bem no comecinho, na pergunta que deu o pontapé inicial para tudo isso. Seria possível construir uma máquina que pensa? Olha, muito antes de existir celular, internet, a semente da IA já estava sendo plantada. Tudo começou lá em 1943, com o primeiro modelo de rede neural. Aí, 7 anos depois, em 1950, o gênio Alan Turing lança um desafio. Como é que a gente testa se uma máquina é inteligente de verdade? Logo em seguida já aparecem os primeiros programas, tipo Logic Theorist, que conseguiam até provar teoremas matemáticos. E finalmente, em 1956, essa área toda ganhou um nome oficial: inteligência artificial. E o conceito principal por trás disso tudo é a rede neural artificial. A inspiração é simplesmente genial. Vamos imitar a estrutura do nosso cérebro, com todos aqueles neurônios conectados, para criar um sistema que consegue aprender sozinho. A ideia era essa. Tá, mas como a gente sabe que uma máquina ficou inteligente de fato? O teste de Turing deu uma resposta bem direta. Se uma máquina consegue conversar com uma pessoa e essa pessoa não percebe que está falando com um computador, pronto, ela passou no teste. O mais curioso é que isso só foi acontecer pela primeira vez em 2014. Pensa bem, mais de 60 anos depois da ideia ter surgido. Com essas ideias iniciais no lugar, o campo da IA começou uma verdadeira montanha-russa, sabe? Um ciclo de muito otimismo, depois uma baita frustração e, por fim, um progresso que foi lento, mas foi constante. Nos anos 60 e 70, o clima era de pura euforia. O pessoal estava criando algoritmos que resolviam problemas de lógica, programas que jogavam xadrez. A promessa de uma máquina que pensa de verdade parecia que estava logo ali, na esquina. Quase dava para tocar. Só que aí veio um balde de água fria. Um livro muito influente chamado Perceptrons provou com matemática e tudo que as redes neurais daquela época tinham limitações muito sérias. Elas simplesmente não conseguiam resolver problemas que hoje a gente acha super simples. E essa revelação, claro, abalou a confiança de todo mundo na área. E foi isso que levou ao que a gente chama de inverno da IA. O dinheiro para a pesquisa sumiu, o progresso ficou quase parado, aquele grande sonho de criar máquinas pensantes bateu de frente com a realidade. A verdade é que a tecnologia da época, o poder dos computadores, a falta de dados, nada disso era suficiente para fazer a ideia decolar. Mas como todo inverno, esse também não durou para sempre. No comecinho dos anos 2000, uma combinação de fatores começou a mudar o jogo e preparou o terreno para uma revolução de verdade. É aí que entra em cena o Deep Learning. Então, o que foi que mudou, afinal? Foram 3 ingredientes que se juntaram na hora certa. Primeiro, dados. Muitos dados. A internet nos deu uma quantidade de informação que era impensável antes. Segundo, poder de computação, que cresceu de uma forma absurda. E terceiro, algoritmos melhores, alguns que até foram redescobertos e melhorados. Juntando esses 3, a gente teve a tempestade perfeita. E essa tempestade perfeita tem nome: Deep Learning, ou aprendizado profundo. A grande sacada aqui é usar redes neurais com muitas, mas muitas camadas. É por isso que se chama profundo. Essa profundidade toda permite que o sistema encontre padrões bem mais complexos e sofisticados do que os modelos antigos conseguiam. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Pensa num ciclo. Primeiro, a gente joga uma montanha de dados na rede, tipo imagens ou textos. Aí, aquelas várias camadas internas começam a processar tudo, procurando por padrões. Depois, a rede dá um resultado, uma previsão. E é aqui que a mágica acontece.
O sistema compara o que ele fez com a resposta certa e se corrige sozinho, se ajustando para ficar melhor da próxima vez. E ele repete isso várias e várias vezes. E essa revolução toda nos traz de volta para hoje, para essa nossa nova realidade com a IA, que é, vamos combinar, bem empolgante. A conexão aqui é super direta. Foi o avanço do Deep Learning que serviu de motor para essa explosão da IA generativa que a gente está vendo agora. As ferramentas que a gente usa no dia a dia, elas são filhas diretas daquele avanço tecnológico dos anos 2000. E hoje, as aplicações estão por toda parte mesmo, virando de cabeça para baixo quase todos os setores. A gente vê na saúde, com diagnósticos muito mais precisos, no transporte, com os carros autônomos, no sistema financeiro, pegando fraudes, e claro, no nosso entretenimento, na nossa comunicação do dia a dia. Claro que uma mudança desse tamanho gera um debate enorme sobre o futuro do trabalho. Mas olha que interessante o que os dados da McKinsey mostram. Enquanto uma minoria de empresas pensa em cortes, uma fatia bem maior, quase 40%, já está planejando requalificar suas equipes. Ou seja, o foco parece ser muito mais em adaptar as pessoas do que simplesmente substituir. E um é que a IA generativa está brilhando mais agora, principalmente em áreas como marketing e vendas e também no desenvolvimento de produtos. Isso mostra que as empresas estão correndo para aplicar a tecnologia onde o retorno é mais rápido e mais visível. Mas claro, nem tudo são flores. Com todo esse poder, vêm também os riscos. E a mesma pesquisa da McKinsey mostra que a imprecisão das ferramentas é uma das maiores preocupações hoje. E o pior, poucas empresas sentem que já sabem como lidar com esse risco. A verdade é que a gente ainda está aprendendo a navegar nesse novo mundo. É incrível pensar, né? O que começou como uma pergunta lá na teoria, há 80 anos, virou uma força que está transformando o mundo. A gente viu a promessa inicial, passou pelo inverno gelado e agora estamos no meio da revolução. A grande pergunta que fica é, depois de toda essa jornada, o que vem por aí? O próximo capítulo dessa história? Bom, ele está sendo escrito agora enquanto a gente conversa,